Olá! Agora nós vamos falar sobre verbo. O que é o verbo? Verbo é uma palavra que vem do termo latim verbum, que significa palavra. Na gramática portuguesa, verbo é a palavra que indica o estado, a ação ou a mudança de estado. O verbo, ele pode ser flexionado de acordo com a pessoa, o número, o modo, o tempo e a voz. Em pessoa, primeira, segunda e terceira. Em número, em singular ou em plural. Em modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Em tempo, nós temos o presente, o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Nós temos também o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente. E temos também o futuro do pretérito. Quanto à voz, nós temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Agora uma rápida explicaçãozinha quanto à voz do verbo. Quando o verbo está na voz ativa, isso é, o sujeito é quem pratica a ação. Vamos lá, por exemplo, Pedro tocou a música. O sujeito é Pedro e é Pedro quem está praticando a ação. Beleza? Na voz passiva, é quando o sujeito sofre a ação do verbo. Vamos lá para o mesmo exemplo. No primeiro exemplo, eu usei Pedro tocou a música. Na voz passiva, isso vai ficar assim. A música foi tocada por Pedro. Está vendo que agora o sujeito é a música e não Pedro? O Pedro passou a ser o agente da passiva. E ele passou a sofrer a ação do verbo. Entendido? A ação foi mudada. Pedro praticou a ação, mas agora de forma passiva. E nós temos também a voz reflexiva, que é quando o sujeito ele pratica e sofre a ação do verbo. Geralmente, para esse tipo de voz verbal, nós usamos os pronomes oblíquos, tipo o me, o te, o si, o nos, o vos e o si. Beleza? Como exemplo, Pedro se feriu tocando a música, ou Pedro se feriu com a corda do violão. Você está vendo que o Pedro, ele se fere, então ele está praticando e ele mesmo está sofrendo a ação. Então aqui foi uma rápida explicação sobre a voz do verbo. Mas o interessante é que você baixe também os nossos PDFs para que você dê uma estudada mais profunda, porque nós estamos aqui somente com um curso de revisão, beleza? Então não deixe de baixar o PDF para você ter um acesso maior a este conteúdo. E qualquer dúvida, não deixe também de fazer o exercício que nós temos aqui embaixo, para você praticar como gravar melhor todo o conteúdo que você está revendo, que você está aprendendo. Os verbos, eles podem ser classificados quanto à conjugação. Nós temos os verbos de primeira conjugação, que são os terminados em AR ou AR. Nós temos os verbos de segunda conjugação, que são os terminados em ER ou ER. E nós temos os verbos de terceira conjugação, que são os terminados em IR, ou seja, IR e R, I e R. Certinho? Os verbos também, eles podem ser classificados quanto à semântica, isto é, quanto ao seu sentido. Eles podem ser transitivos, intransitivos, impessoais e verbos de ligação. Os verbos também são classificados quanto à morfologia, isto é, eles podem ser regulares, irregulares, nos quais são incluídos os verbos defectivos, anômalos e também os abundantes. Quanto à semântica, nós temos os verbos transitivos e os intransitivos, né? Vamos falar primeiro do transitivo. Transitivo é o verbo que precisa de um complemento para que ele tenha sentido, beleza? Ou seja, o verbo sozinho não vai ter sentido. Você vai ficar se perguntando, mas e aí, o que faltou? Faltou alguma coisa?
Por exemplo, se eu digo Pedro Beltrão comprou, você vai me perguntar, comprou o quê? Ele precisa de um complemento. Então o verbo comprar, ele é um verbo transitivo, porque ele precisa de um complemento para ter sentido. Se eu digo agora, Daniel comprou pizza, aí você vai entender o que foi comprado. Então é um verbo transitivo, que precisa de complemento para que tenha sentido. E os verbos transitivos, eles podem ser tanto direto ou indireto. Mas o que é isso? É quando o complemento do verbo, ele exige ou não uma preposição, ele é preposicionado. O verbo, vamos continuar usando o verbo comprar. Então, Daniel comprou. Aí você vai perguntar o quê? Esse o quê é um artigo, ele não é preposição. Então, eu tenho um verbo transitivo direto. Isso nós vamos aprender depois com uma pequena aula sobre o objeto direto e o objeto indireto. É porque assim, aqui só para você ter uma noçãozinha, beleza? Então, Daniel comprou o quê? Pizza. Eu tenho aqui um verbo transitivo direto. E quando é que eu tenho um verbo transitivo indireto? É quando o complemento precisa de uma preposição. Ou seja, o canal precisa de vídeos. Quando eu faço a pergunta, precisa de quê? O canal precisa de quê? O meu canal no YouTube precisa de vídeos. Viu que é necessário a preposição de para que o verbo precisar tenha complemento correto? Então aqui nós temos um verbo transitivo indireto. Agora nós vamos falar do verbo transitivo direto e indireto na mesma oração. Que é o que? É quando o verbo ele ganha um complemento com preposição e um sem preposição, ou vice-versa. Vamos lá, por exemplo, comprei um bolo a Maria. Aí você pergunta, comprei o quê? Um bolo. A quem? Esse a é a preposição. Comprei o bolo, um bolo a Maria. Então eu tenho comprei o quê? Um bolo. Aqui um complemento direto. A quem? A Maria. O complemento indireto. Então aqui eu tenho o verbo comprar, que ele é transitivo direto e indireto. E continuando, nós vamos falar agora do verbo intransitivo. O que é isso? É o verbo que tem sentido completo. Ele não precisa de um complemento nem direto nem indireto para que ele tenha sentido. Como exemplo, nós temos o chegar. Tipo, Marina chegou. Você já vai entender que Marina chegou em algum lugar. O verbo nascer. José nasceu. Você já vai ter entendido que uma criança nasceu. Beleza? Morrer. Se eu digo, minha avó morreu, você já vai entender que minha avó morreu. Eu não preciso colocar um complemento para esse verbo. Basta o sujeito e o verbo, né, que indica a ação, e você vai ter entendido a ação do verbo. Certinho? Agora nós vamos falar sobre o verbo de ligação. O verbo de ligação, ele não indica uma ação, mas geralmente ele liga o sujeito a um estado ou a uma característica do sujeito. Vamos lá, por exemplo, nós temos Maria é bonita. Você está vendo que bonita é uma característica de Maria e o verbo só faz esta ligação do sujeito com a característica dele. Por isso é chamado de verbo de ligação, porque não indica uma ação, mas indica somente, ele só faz a ligação do sujeito com a qualidade ou com o estado dele. Os verbos de ligação, nós vamos colocar uma listinha de alguns aqui, mas é legal você também fazer a sua listinha e guardar na sua memória. Os principais verbos de ligação são ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar, viver.
Então agora nós vamos falar sobre os verbos impessoais, que são os verbos que, não apresentando o sujeito, eles geralmente são conjugados na terceira pessoa. E como principais verbos impessoais, nós temos o verbo haver, no sentido de existir, o verbo fazer, indicando o tempo decorrido, e também nós temos os verbos que indicam fenômenos da natureza. Então vamos lá. O verbo haver. Há pessoas que trabalham dia e noite. Você pergunta para o verbo o que? O que há pessoas que trabalham dia e noite? Você consegue achar um sujeito? Não. Então nós temos aqui um verbo impessoal. Fazer no sentido de duração de tempo. Faz anos que não encontro o meu amigo Pedro. Está vendo que se você faz a pergunta para o verbo, faz ou que ou quem, você consegue alguma resposta? Não, porque nós não temos um sujeito, então é um verbo impessoal. E quanto aos verbos que indicam fenômenos da natureza, nós podemos usar o verbo chover. Choveu ontem à tarde. Quem choveu ontem à tarde? O que choveu ontem à tarde? Você não vai conseguir encontrar um sujeito. Por isso, são também chamados de verbos impessoais. Vamos então agora, terminou de ver essa aula, vai lá e faz os exercíciozinhos aqui embaixo para você praticar, beleza?